Há situações dentro do Legendário da Terra-média que são como a intercessão dos santos. O próprio Tolkien confirmou isso em suas cartas. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a intercessão dos santos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com Teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que havia santos na Terra-média, nós já sabemos. O recente livro A Natureza da Terra-média veio para ilustrar bem isso. E eu já fiz 2 vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas também existem algumas passagens em que alguns personagens pedem a intercessão de outros, assim como alguns se adiantam em interceder por aqueles que estão em necessidade. Antes de entrar especificamente na Terra-média, vamos ver um pouco como funciona a intercessão dos santos aqui no nosso mundo primário. Mesmo no Antigo Testamento, já se encontra base bíblica com referência à intercessão dos que já estão na glória de Deus. No livro de Macabeus, o povo judeu estava em guerra contra os gentios na época em que era liderado por Judas Macabeu. Para levantar o ânimo dos guerreiros, Judas contou-lhes a visão que teve, na qual Onias, sacerdote já falecido, e Jeremias intercediam por eles. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira. Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem e exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida, havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: Eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, e ao dar-lhe, disse: Toma esta santa espada que Deus te concede e com a qual esmagarás os inimigos. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. São Jerônimo, doutor da Igreja, declarou: Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 600.000 homens armados, e Estevão para seus perseguidores. Serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que, com suas orações, salvara a vida de 276 homens, que seguiam com ele no navio,
naufrágio na ilha de Malta. E depois de sua morte, cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Temos também São Cirilo de Jerusalém, que afirmou: comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, digne-se receber as nossas. Já o Concílio de Trento, na 25ª sessão, confirmou: os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. São ímpios os que negam que se devam invocar os santos que já gozam da eterna felicidade no céu. Os que afirmam que eles não oram pelos homens, os que declaram que lhes pedir por cada um de nós em particular é idolatria, repugna a palavra de Deus e se opõem à honra de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Por tudo isso que a Igreja ensina que devemos suplicar a intercessão dos santos. Lembrando que Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessoras, não substitui a mediação única de Cristo. Ao contrário, a reforça. Sem a mediação única e indispensável de Cristo, nenhuma outra intercessão teria valor, já que todas elas são feitas através de Jesus Cristo. Se Cristo tem um corpo, do qual ele é a cabeça, como explicou São Paulo, então os membros desse corpo participam também de sua ação mediadora. 4 fatores provam isso na Bíblia. Os cristãos rezam e intercedem uns pelos outros. Os santos, vivos ou mortos, realizam milagres, tal como Cristo. Todo batizado exerce entre aspas, sacerdócio régio. Jesus vincula o perdão dos pecados à mediação de seus apóstolos. Segundo São Pedro, os cristãos são participantes da natureza divina. E São Paulo falou: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Seguindo a lógica, se Cristo vive na pessoa, ele realiza suas maravilhas por meio dela, ou seja, por sua mediação. Quanto mais perfeita é a comunhão de um membro com o corpo de Cristo, mais perfeita também é a sua capacidade de intercessão. Por isso que nós, católicos, pedimos a intercessão daqueles cristãos cuja santidade é notável. Afinal, São Tiago ensinou que a oração do justo tem grande eficácia. Pensando em tudo isso, e sabendo que Tolkien em inúmeras vezes falou que seu legendário contém a simbologia católica, podemos pensar em alguns exemplos de intercessão dos santos em suas obras. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. A comunidade católica Shalom necessita de benfeitores da paz para poder manter seus trabalhos sociais e de evangelização. Através de uma doação mensal, é possível sustentar as ações dessa importante instituição que é reconhecida canonicamente pelo Vaticano. As prioridades do Shalom são os jovens, pobres e novos padres. O link da página para ajudar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então vamos continuar com o vídeo de hoje. Existe uma passagem expressa nas cartas de Tolkien em que ele menciona a atuação dos Valar como santos católicos. Por ajuda, podem recorrer a um Vala, como Elbereth, como um católico recorreria a um santo, embora sem dúvida sabendo, assim como ele, que o poder do Vala era limitado e derivativo. Temos aí uma prova cabal de que Tolkien fazia a correlação simbólica entre a teologia católica e o seu legendário. E essa passagem combina até com a doutrina da intercessão dos santos, no sentido em de que estes dependem da mediação única e indispensável de Cristo. Tolkien lembrou que
o poder do Vala era limitado e derivativo, e isso se referindo a Eru Ilúvatar, ou seja, Deus. E já que citou Elbereth, vamos para uma passagem que demonstra a invocação a ela. Elbereth era o nome em Sindarin de Varda, a rainha dos Valar. No topo do vento, quando o Passo Largo e os Hobbits estão sendo atacados pelos Espectros do Anel, Frodo se joga ao chão e grita "O Elbereth Gilthoniel", ao mesmo tempo em que golpeia os pés do inimigo. Depois, Passo Largo encontra a capa do Nazgûl no chão com um rasgo causado pelo golpe de Frodo. Aragorn então fala: "Isto foi o golpe da espada de Frodo, o único mal que ela causou ao inimigo, temo dizer, pois ela não sofreu dano, mas perece em todas as lâminas que transpassam aquele rei terrível. Foi mais mortal para ele o nome de Elbereth." Essas não são as únicas referências a Elbereth. Existem outras em que os personagens a invocam. Quando estão em Cirith Ungol, prestes a atravessar o portão, Sam pega o frasco de Galadriel e invoca Elbereth. Frodo, por sua vez, invoca Earendil. Sam tirou outra vez o vidro élfico de Galadriel. Como se honrasse sua resistência e agraciasse com esplendor sua fiel mão morena de hobbit que fizera tais feitos, o frasco resplandeceu de repente, de modo que todo o pátio obscuro foi iluminado com uma radiância cegante como um relâmpago, mas ela permaneceu firme e não se apagou. "Gilthoniel a Elbereth!" exclamou Sam, pois não sabia por que seus pensamentos voltaram de repente aos Elfos no Condado e à canção que afastara o Cavaleiro Negro nas árvores. "Ai a Elenian Ankaliman!" exclamou Frodo mais uma vez atrás dele. Com isso, quebrou-se a vontade das sentinelas do portão e eles conseguiram passar, pouco antes do arco se despedaçar. Saindo um pouco de O Senhor dos Anéis, quero mostrar uma passagem do Silmarillion que é uma das mais ilustrativas do tema de hoje. Maedhros, o filho mais velho de Fëanor, tinha sido capturado por Morgoth e pendurado pela mão num penhasco. Seu primo Fingon, o Valente, resolve ir salvá-lo e o encontra no local de acesso impossível. Assim Fingon achou o que buscava, pois de repente, acima dele, longe e fraca, sua canção foi retomada, e uma voz, respondendo, chamou-o. Maedhros era quem cantava em meio a seu tormento, mas Fingon subiu até os pés do precipício de onde seu parente pendia e então não conseguiu ir adiante. E chorou quando viu o artifício cruel de Morgoth. Maedhros, portanto, estando em angústia e sem esperança, implorou que Fingon o ferisse com seu arco. E Fingon pôs na corda uma flecha e curvou seu arco. E não vendo nenhuma outra esperança, gritou a Manwë dizendo: "Ó Rei, a quem todas as aves são caras, dai força agora às penas desta flecha, e achai alguma misericórdia para os Noldor em seu apuro." Sua prece foi respondida rapidamente, pois Manwë, a quem todas as aves são caras e a quem elas trazem notícias, sobre Taniquetil, da Terra-média, enviara a raça das águias, ordenando-lhes que habitassem nas encostas do norte e vigiassem Morgoth, pois Manwë ainda tinha piedade dos Elfos exilados, e as águias traziam notícias de muito do que se passava naqueles dias aos ouvidos tristes de Manwë. Então, na hora em que Fingon curvou seu arco, desceu voando dos altos ares Thorondor, Rei das Águias, mais poderosa de todas as aves que já existiram, cujas asas esticadas mediam 30 braças, e detendo a mão de Fingon, tomou-o consigo e o carregou até a face da rocha de onde pendia Maedhros. Mas Fingon não conseguia soltar o grilhão de forja infernal do pulso dele, nem cortá-lo, nem arrancá-lo da pedra. De novo, portanto, em sua dor, Maedhros implorou para que ele o matasse, mas Fingon cortou a mão dele abaixo do pulso, e Thorondor os carregou de volta a Mithrin.
Não só Manwë escutou a prece de Fingon, como enviou Thorondor para salvar Maedhros e evitar que a flecha de Fingon o atingisse. Existem várias outras passagens, como eu falei. Se eu fosse falar todas, o vídeo não teria fim. O que dizer, por exemplo, das várias intercessões de Ulmo em Beleriand? Poderia falar também de Eärendil, que já nasceu diferenciado. Ele foi pessoalmente interceder por elfos e homens junto aos Valar. De beleza excelsa era Eärendil, pois uma luz havia em seu rosto como a luz do céu, e ele tinha a beleza e a sabedoria dos Eldar, e a força e firmeza dos homens de outrora. E o mar falava sempre em seu ouvido e coração, tal como fazia com Tuor, seu pai. Então é isso, pessoal! A intercessão dos santos também foi mostrada na Terra-média, como nós vimos nos exemplos de hoje. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Beato Carla Cutes, rogai por nós. Santo Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso ao conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!